assistir. A gente tem um... Vale Business, uma realização do T7 News, orgulhosamente recebendo no dia de hoje, nesse dia especial, meu amigo Cris Andrade, que é palestrante, que é autor do livro Hobby Milionário, do qual eu pude ter a oportunidade ali de ser um leitor, e não somente o leitor, ter lá uma dedicatória na capa. Cris, gratidão estar com você aqui no dia de hoje. Muito obrigado, né? Primeiramente, agradecer pelo convite, por poder estar aqui, né? Dedicando esse tempo aí para me escutar também, né? Eu poder falar, poder contribuir. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigado aí pelo convite. Cris, na sua trajetória, eu já tive um pouquinho de conhecimento frente à parte das milhas, Uhum. frente à parte da mentoria, frente à parte das palestras, e agora, como autor, você também está lançando um livro novo. Conta para mim como é que foi esse começo da sua carreira, quando é que você enxergou essa possibilidade, esses frameworks que te colacionaram durante sua vida profissional. Como é que te veio esse primeiro insight desse Cris que sai ali do ensino fundamental, do ensino médio, para escolher a sua carreira? Bom, o que eu falo muito, principalmente para os meus mentorados, né? É que a gente deve olhar para a nossa história. Olhar para trás e ver tudo que aconteceu e construir um caminho para nos colocar exatamente onde estamos hoje. Quando a gente para pensar e olha para trás de toda aquela jornada e vê pontos tanto positivos quanto negativos, mas principalmente os pontos negativos na nossa vida, foi o que nos colocou exatamente onde estamos hoje. Então, quando eu comecei a olhar para minha história de uma maneira que, sem analisar, poxa, isso aqui é triste, vou me lamentar, vou reclamar, mas olhando o que estava ao redor do que tinha acontecido, eu comecei a perceber alguns pontos que, cara, isso aqui é interessante. Isso aqui eu devo levar adiante. Eu devo contar sobre isso daqui para alguém. Talvez essa história, isso que eu vivi, pode salvar vidas. Por que não começar a expor alguns pontos da minha vida que foi uma trajetória muito bonita, né? Uma trajetória muito legal que me colocou exatamente onde estou hoje. E é uma história tão bonita, né, Cris? A gente que tem o prazer de Obrigado. te conhecer amistosamente, né? A gente vê uma história de uma pessoa de superação, né? Pontos ali que poderiam ter se convertido em grandes dificuldades que você enfrentou durante essa trajetória Uhum. se traduziram em sucesso. E aí então você enxerga essa possibilidade de estar mudando para melhor, obviamente, a vida das pessoas e se coloca no lugar delas resilientemente. E aí você enxerga um negócio, né? Você enxerga ali a possibilidade de transformar essas vidas. Como é que foi isso? Bom, quando nós paramos para pensar sobre, poxa, a minha vida, a sua, e a de todo mundo que está aí nos assistindo, é uma vida extraordinária. Todos nós temos uma vida extraordinária. A questão é, bom, vamos lá, trazer estatísticas, números, né? Hoje, mais de 95% das pessoas que fazem uma reunião comigo para entender um pouco mais do meu trabalho, da estruturação de apresentações, trazem pontos que, Cris, eu quero conectar, eu quero causar impacto, eu quero emocionar, eu quero me tornar inesquecível. Mas a minha história não tem nada a ver, é algo que eu não gostaria de trazer, porque não tem uma conexão direta com a minha empresa, com o meu trabalho. E aí é um grande erro das pessoas, porque o nosso maior diferencial está nas nossas histórias. Com O nosso maior certeza. diferencial não é uma metodologia, técnica, habilidade, produto ou serviço. Nosso maior diferencial somos nós Os e as maiores nossas ativos histórias. são nossas histórias, né? Exatamente. Quando a gente fala das nossas histórias, de quem nós somos, é algo que um concorrente não pode copiar, mesmo que ele invista tempo e dinheiro. É algo único. Então, trazer isso à tona, nós conectamos com o público de uma maneira que, quando eu conto a minha história, talvez você se sinta parte da história. Que fala, puxa, parecido com isso aconteceu comigo também. Ou Exatamente. aconteceu com alguém que eu conheço. Então, trazer essa questão da história, trazer essa conexão é algo muito interessante. E eu comecei a olhar para isso de uma maneira diferente, que eu vi que as pessoas não usam. Deixam as suas histórias simplesmente guardadas numa gaveta e desperdiçam o maior potencial que elas têm. Com certeza. Então, analisar por esse lado e ver o quão extraordinário é a nossa vida e o quanto ela pode conectar. Porque vamos lá, ninguém abre uma empresa simplesmente, vou abrir uma empresa. Não, tem coisas que acontecem durante a vida
que vai levando para um caminho que faz com que aquela empresa seja aberta. Com Ou uma certeza. pessoa simplesmente, eu vou abrir uma padaria. Por quê? Qual o motivo de abrir uma padaria? Talvez porque lá na infância frequentava uma padaria e gostava do pão que tinha lá e que criou uma amizade com o padeiro, e assim sucessivamente vai acontecendo coisas na vida que quando chega na fase adulta, na decisão de eu vou abrir essa empresa, teve várias coisas do passado que influenciaram para aquilo acontecer. E as pessoas desperdiçam esse diferencial dessas coisas do passado que aconteceram, que fizeram com que elas façam o que fazem hoje. Com certeza. Então, esses frameworks, eles surgiram muito em razão das relações sociais que você tinha no setor. Mas quem foi a principal referência, assim, para você? Que você olhou para aquela profissão, olhou para aquela carreira, olhou para aquela história e falou, eu quero ser igual ou semelhante. Tá, você diz em relação à parte de palestras, à parte de No apresentação? começo mesmo da Que... sua trajetória, começo de carreira, você estava lá reunindo as informações, saindo ali do colégio, morava em São Luís do Paraitinga, correto? Não, eu morei em São Luís até os 10 anos de idade. Tá. Aí dos 10 aos 18 eu morei em Jaguariúna, interior de São Paulo. Jaguariúna, tá legal. Então lá em Jaguariúna você já teve ali um primeiro contato com alguém que te motivou e te fez olhar essa outra dimensão. Ou foi em livro, foi Não, em foi, filme. foi depois. Porque foi assim, eu até 2017, 2016, 17, eu não tinha muitas referências. Eu ainda não sabia o que queria da vida, eu ainda estava um pouco perdido. E aí em 2017, eu assisti uma palestra de um grande amigo, né? Inclusive, se estiver assistindo, um abraço, que é o Renner Silva. Na época, ele era apenas palestrante, ele trabalhava, ele fazia as pegadinhas do SBT e tal, fazia Ah, legal. Era com a igual o parte Celso de... Portiolli. E ele fazia as mágicas, né, ali no SBT na sei. época também. Eu acho que isso foi um pouco antes, daí depois ele tornou palestrante e começou a vender as palestras. Teve um dia que eu assisti uma palestra dele, eu falei, cara, a Faz minha sentido. história, se for contada dessa forma, eu acho que causa até mais impacto. Legal. Porque a história dele, ele conta a história sobre passar no vestibular. Poxa, é algo... As dificuldades, você selecionar o todo um curso, processo. né? E aí eu fico pensando, poxa, minha história, eu enfrentei situações, problemas financeiros, problemas de saúde. Tem toda uma estrutura que eu poderia usar. Né? E assim, não jamais tirando o mérito dele, porque pra mim é o top 1 palestrante do Brasil, tá? Mas vendo isso, eu falei, poxa, dá pra eu fazer o mesmo. Dá pra eu contar a minha história. E aí, anos depois que passou, isso foi em 2017, eu cheguei a entrar em contato com ele e a gente começou a conversar, trocamos o WhatsApp ali na época já, e começamos a conversar. Aí teve um dia especificamente que ele abriu uma mentoria, ele não era mentor, mas ele decidiu, eu vou me tornar mentor. E E aí eu fui o primeiro, não perdeu tempo. não, fui o primeiro mentorado dele do Brasil e foi uma mentoria sobre desenvolvimento pessoal, nada a ver com palestra. Você vê a importância do networking, né? Sim. Correto. Não aquele networking que hoje é Importantíssimo. feito, que a gente reúne para conversar, para comer um bolinho, para tomar café, mas para gerar resultado. Você Sim. vê como o network é fundamental para o nosso crescimento pessoal e Sim, profissional. é fantástico, né? E a questão de também buscar isso, porque eu mandei mensagem para ele, falei, poxa, eu tava na sua palestra em Sorocaba em julho de 2017, eu assisti, foi assim, assim, assado. Aquele dia veio um start, eu falei, eu quero ser palestrante. E hoje eu tenho uma palestra que tem uma estrutura parecida Você com a se via sua e no tal. palco. Me via no palco. E as pessoas à sua frente, você Sim. motivando as pessoas. Sim, exatamente. Interessante. E aí foi onde eu mandei essa mensagem para ele, falei que tinha um vídeo que eu rodava no final dessa palestra e era um vídeo parecido com o que ele tinha, que inclusive eu usava a mesma música. Aí ele falou, cara, me manda esse vídeo. Passou o WhatsApp dele e falou, me manda esse vídeo. Aí mandei esse vídeo, ele gostou, ele falou, poxa, isso aqui tinha que ser divulgado, você tinha que falar sobre isso e tal. Que legal. E aí foi onde eu falei para ele, falei, poxa, já iniciei esse processo agora, estou me tornando palestrante e tal, foi bem bacana. E anos depois dessa conversa, ele abriu uma mentoria para palestrantes. E aí foi onde, eu acho que na terceira ou quarta turma, eu não me lembro agora exatamente, mas uma das turmas eu fui e participei.
E aí eu assisti, né, toda a estrutura E aí de, foi de todo aquele reencontro, criação. né? Relembrar, fazer Exatamente. esse elo paralelo. Exatamente. E aí foi todo um processo de entender a estrutura de construção de palestras e tal. E eu achei muito bacana. Foi onde eu comecei a estudar, então ele foi meu primeiro mentor, daí depois veio outros, uma série de mentores, porque eu nunca parei de Uhum. estudar, sempre buscando Isso é me muito desenvolver. importante você Importantíssimo, explorar e importantíssimo. apresentar para gente, porque nós vivemos numa era da informação. Hoje em dia, a informação ela é muito rápida, ela chega muito rápida nas mãos das pessoas e as pessoas conseguem então absorver essas informações de momento rapidamente. Quando você é palestrante, eu me imagino que você então passa esse know-how, você passa esse conhecimento para pessoas e então elas multiplicam essas ideias e vão levando Uhum. para frente. Qual é ali, no momento que você está apresentando, a, a precaução que você tem para que essa informação chegue para ele e realmente mude a vida dele de uma forma correta, de uma forma eficiente? Tá, é importante que isso eu falo, é quase, olha, se não for para ser assim, esquece, não feche negócio comigo. É importantíssimo que todo palestrante, quando ele quer pegar uma estrutura parecida com a que eu uso hoje, que ele traga a verdade para cima do palco. Porque assim, é muito fácil a gente subir num palco, se fantasiar de um personagem Uhum. e tornar alguém que não somos nós. Então, dá pra fazer isso? Dá. Passa a ser uma peça teatral, né? Exatamente. E tem muitos, viu? Tem Eu muitos. imagino. Tem muitos. Hoje em dia tem muitos. Em cima do palco é uma Vendendo pessoa soluções. que nunca deram resultado pra ele mesmo. E como é que a gente diferencia, Cris? Eu acho que isso é Uhum, importante para quem está nos assistindo também, uhum. saber diferenciar dentro dessa verdade. Como é que a gente mede isso? A gente mede por experiência, a gente mede por atitudes. Vamos lá pesquisar o nome desse cara para ver Atitudes se fora do palco. realmente. Atitudes fora do palco, principalmente Hum, atitudes fora do palco. Hoje eu tenho uma parceria com portais de notícia, inclusive por esse motivo. Porque assim, quando a gente para pra pensar na questão de quando alguém sabe sobre você e pergunta nos buscadores aí, né? sim, Vai no Google, ou até mesmo agora, tá muito comum pesquisar algo na inteligência artificial, né? Perguntar isso, para a inteligência artificial, quem é o Madrigal? exatamente. E Então, aí vai ter lá vai aquelas ter informações que estão exatamente quais as flutuando ali. informações, e aqui já é uma provocação para quem está ouvindo. Se alguém perguntar sobre o seu nome nos mecanismos de busca, o que vai aparecer? Quem são vocês? O que vocês já Exatamente. fizeram? E é uma questão de. Poxa, como a gente estava conversando um pouco antes de começar aqui, né? Uhum. É, quando pesquisa o nome, e aí? Quem é? Então, é importante que você alimente esses mecanismos através de notícias. Então, portais de notícias, que esse veio o intuito dessa parceria que estou fechando. Portais de notícias. Poxa, ele vai alimentar as inteligências artificiais, ele vai alimentar o mecanismo de busca do Google ali, porque vai ter informações sobre você. E essas informações é com base no que você faz fora do palco. Então, a partir disso, quem é você fora do palco? Então, é importante que as pessoas, antes de, poxa, assistiu uma palestra, gostou, antes de contratar qualquer coisa, ou realmente, eu vou seguir o que ele me falou, pesquise sobre essa pessoa. Quem é essa pessoa fora do palco? O que essa pessoa já realizou? Ela realmente entende daquilo que ela fala ou ela só está replicando algo? É óbvio que existem várias metodologias de apresentação de palestras, né? Nós temos Uhum, inúmeros palestrantes hoje, né? No meu tempo ainda era MC, né? Mestre de uhum, cerimônia, mas existem aqueles que são mais enfáticos, não sei se é a palavra correta de falar, ou aqueles que já são direcionadores, né, desse público que logo no final da palestra já fala, bom, se você tem que separar o joio do trigo, se você quer vir, levante-se, venha até o palco, senão você fica aí sentado. uhum. Não é um pouco assim mais, não sei se a palavra correta é violento com esse público que ainda está na indecisão ou que tem emoções ali presas e não quer soltar naquele momento? Então, isso vai depender muito, tá? E por que disso? Quando é feito um pitch em cima do palco para vender um produto, um serviço,
No geral, aquele público já está naquele evento que provavelmente é daquele palestrante. Ele pega toda uma estrutura de um dia de imersão, vai alimentando o subconsciente desse público para eles entenderem que, olha, a importância de ter um mentor, a importância de seguir por esse caminho. Então ele vai preparando, até que chega um determinado momento do evento, ele chama o pessoal para cima do palco para tomar uma decisão e aí sim contratar um produto, um serviço, enfim. Então esse é um caso. Agora, por exemplo, eu vou num evento de uma outra pessoa, e isso muitas vezes está em contrato, tá? Sim. Que não é respeitoso você fazer um pitch num evento de outra pessoa. Até porque aquela pessoa ela tem todo um cronograma e uma estrutura de apresentações para levar aquele público exatamente para comprar algo dela. Então, se eu chego num evento, Cris, você pode palestrar num evento tal? Pô, legal, posso. E aí eu chego lá e faço um pitch sem uma autorização, eu quebro toda uma linha de raciocínio e uma preparação daquele público. Entende? Então, assim, temos que levar isso em consideração. O evento que alguém fez um pitch, era um evento que estava propício para aquela pessoa fazer o pitch? Dando um exemplo. Entende? Então, tudo vai depender da situação. Então, quando acontece hoje, boa parte dos eventos estão bem preparados para isso. Mas tem muitos que simplesmente bate o olho, viu fulano fazer, eu vou fazer também. Só que não sabe a estrutura, o que está por trás. E aí é onde... Ctrl-C, Ctrl-V e é onde dá o pode erro. ter alguns problemas, porque não vai copiar os bastidores, que o bastidores não estava à mostra. Com Então certeza. tem coisas que pode dar errado. Você sabe que o Vale Business é feito para empresários, empreendedores, tanto aqueles que já estão estabilizados, quanto aqueles que já estão ali analisando e idealizando os seus objetivos para esse ano. Se você pudesse dar uma palavra hoje, olhando para o Cris lá do começo e o Cris de hoje, o que você falaria para esse empreendedor? Qual é a palavra de motivação, a frase, o exemplo de vida, a experiência que você passaria para esse profissional? O que tem de mais valioso na sua história é tudo que você viveu. Principalmente os momentos mais difíceis. Perfeito. E que te moldam, né? Exatamente. Hoje, se a gente for analisar, Madrigal, se a gente leva em consideração... Bom, você sabe da minha história, né? O pessoal, eu sou diabético tipo 1, é um dos pontos ali da minha palestra. Sim. Mas se não fosse a Vai me diabetes... emocionar aqui, é um programa de Se alegria, não, né? Programa de mas alegria. se não fosse a diabetes, se não fosse os problemas financeiros que foram causados lá em 1999, se não fosse diversas situações da minha vida, eu não seria palestrante, eu não teria me tornado apresentador de TV, eu não teria publicado 2 livros. E muito provavelmente eu nem estaria aqui agora sendo entrevistado por você. Então, quando eu olho para o meu passado e eu vejo os momentos mais difíceis da minha vida, eu tenho muito mais a agradecer por eles e ver pontos positivos neles do que coisas ruins. Então, esse é um dos grandes motivos de hoje eu ter o hábito de comemorar os maiores problemas que aparecem na minha vida. Literalmente, eu comemoro um grande problema quando ele aparece. E eu tenho uma recordação, assim, mais do pessoal, de uma vez que aconteceu uma situação... Eu fiquei, lógico, surpreso, com medo, enfim, porque a dimensão da situação foi que ele estava numa estrada e o carro dele simplesmente teve um apagão. E na hora que você vê um amigo seu passando por uma situação dessa, você fica, logicamente, com um receio. Você liga preocupado, enfim. Ainda mais não era qualquer carro, era um carro de valor ativo, enfim. Mas eu me recordo muito bem disso, que você analisou aquela situação e viu que... Foi uma das melhores coisas que aconteceram comigo. E eu olhava para aquilo e falava, mas como assim? Eu não tô conseguindo entender. Você acabou de perder um patrimônio gigantesco e ao mesmo tempo você tá feliz? Como assim? Bom, podemos contar essa história pro pessoal? Pode. Bom, vamos lá. Bom, o carro em si era uma BMW, tá? E como que foi o caso? Eu tava em Taubaté, numa reunião de negócios, e estava voltando para São Luís, na época eu morava em São Luís, e a 130 por hora na rodovia Oswaldo Cruz, na última curva para chegar em São Luís, o carro dá uma pane. Apaga tudo ali.
E aí eu Sozinho lembro... no carro. Não, eu tava com a minha noiva, na época, minha namorada, Sim. né? E aí eu olhei pra ela e falei, olha, perdi o freio. Só que assim, eu tinha perdido o freio, tinha perdido a aceleração, Sim. o volante deu uma travada, porque ele perdeu a direção hidráulica ali também, e o carro, cara, 130 por hora. Aí eu olho pra ela e falo, olha, perdi o freio. Eu só lembro dela falando assim, meu Deus, Eu também. e eu me desliguei, assim, de tudo, concentração total na pista, né? Tipo, prioridade agora. Nós dois. Colocar esse carro É, mais próximo nós ali. dois. A questão. Assim, preocupação do carro sumiu na hora. A preocupação era eu e ela, nossa vida. Vamos, né? Tentar controlar isso. E aí eu fui jogando o carro pro acostamento. Quem conhece a estrada ali de São Luís, logo que a gente vai entrar em São Luís, tem um posto do DR um pouco à frente. Sim. Então eu consegui fazer uma curva, não era uma curva fechada, graças a Deus, senão não ia dar. Mas eu fiz aquela curva, uma curva até um pouco aberta ali, embora já aconteceu vários acidentes ali também. Mas eu consegui fazer a curva jogando o carro pro acostamento. E aí o próprio freio do motor, por ser um carro automático, ele foi freando, freando, até que chegou em frente ao posto do DR, o carro estava já em baixa velocidade. Eu puxei o freio de mão, parei o carro ali. Não teve um arranhão no carro. Não aconteceu nada. Mas ele deu uma pane. Na hora eu liguei pra Ana, né, que cuidava do carro ali. Falei, Ana, olha, e a gente tinha acabado de sair, tinha trocado o óleo do motor, tava assim, porque uma semana depois eu iria para um evento em São Paulo, seria a primeira vez que eu iria para esse evento, inclusive o evento do Renner. Seria a primeira vez que eu iria para São Paulo dirigindo sozinho. E vamos lá, diabéticos tipo 1, eu corro o risco da questão de hipoglicemia. Então, tomo todo o cuidado quando eu vou dirigir assim por mais de 1, 2 horas dirigindo. Então, seria a primeira vez. E, poxa, a gente sabe o caos que é dirigir em São Paulo, né? Então, era um receio. Mas beleza, umas semanas antes aconteceu isso, ligo pra Ana, falo, olha, aconteceu um problema com o carro, acabei de sair daí, o que pode ser? Aí ela fala pra mim, Cris, duas situações. Ou pode ser algo que eu tô imaginando que é bem simples, a gente resolve, ou algo grave. Algo mais complicado. Mas, vamos ver o que é. Manda o carro aqui e tal. Mandei o carro. Beleza. Aí passou o carro lá, eu lembro que no dia seguinte, 2 dias depois, eu tava indo palestrar em Campo Grande. Então eu fui, peguei eu não lembro como que eu fui, se eu fui de ônibus, se alguém me levou pro aeroporto, não me recordo. Mas eu fui para esse evento, palestrei lá, voltei sem saber ainda o que tinha acontecido com o carro. Aí a Ana fala pra mim, Cris, não vai ficar pronto o carro, porque a gente tá suspeitando de algumas coisas, e independente do que for, não vai ficar pronto. Então, já São Paulo não dá pra você ir com o carro, já Sim. tem que arrumar uma outra forma, ou aluga um carro, empresta de alguém, ou vai de ônibus, ou sei lá, mas não dá pra ir com o seu carro. E aí, beleza, só que vamos lá, a gente tem que levar em consideração uma coisa. Você chegar num evento de BMW é status. Isso abre portas. Sim. Por mais que pareça, poxa, né, é só a questão do status, Preciosismo, mas nada, mas no abre Brasil portas. é assim, né? Mas é assim, abre portas. E queira ou não, eu estava num evento grande. Seria legal eu ter ido com o carro. Seria legal sim. E aí eu fiquei, poxa, mas tá bom, vai ver, não é pra ir. E aí eu fiquei com aquele receio, eu tinha outro carro também, que você conhece, um Golzinho quadrado, mas é um carro que só andava aqui na região, não... Tinha um outro amigo também, né, que tinha uma Honda, acho que era uma CR-V mais antiga. Ah, o Saulo. O Que Saulo tem também. restaurante, Tem restaurante lá em São Luís, né? abraço pro Saulo. Então, assim, tinha possibilidades. Mas eu tava pensando, e agora? O que eu vou fazer? E até que eu tive percepção de... Falei, cara, não é pra eu ir dirigindo. Deixa eu ir de ônibus. Beleza. Tomei a decisão e fui de ônibus nesse evento. Mas eu me recordo assim que eu fiquei tão preocupado, Cris. Talvez você não tenha a dimensão, porque a gente dificilmente, né, a gente tem essa percepção quanto ao outro. Uhum. Eu fiquei tão preocupado nessa situação. Não, Primeiro foi uma pela coisa... condição de saúde, Uhum. de aquilo te abalar de uma certa forma que você perdesse o controle. Uhum. Segundo, pela situação da própria situação, né? Sim. Um carro parado, uma rodovia como é a nossa aqui, Sim. que liga Taubaté a São dos Paraitinga, que é uma das mais perigosas do Vale. Sim. E terceiro, por conta de você. Não, de ver essa várias ascensão. situações. E assim, qual que é o grande ponto? Aonde que ali ficou claro que aquilo foi algo bom ter acontecido?
Foi nessa ida de ônibus para São Paulo. Eu tive uma hipoglicemia e eu desmaiei no ônibus. Meu Deus. No momento que era para eu estar dirigindo o carro sozinho. Como que você acha que aconteceria essa situação? Talvez entendeu? o Cris não estivesse aqui. Não estivesse pra aqui. contar essa Então ali história, né? eu já tinha percebido a questão de que foi um livramento. Tanto que me acordaram no ônibus, aí é simples, a hipoglicemia é simples de resolver. Come um chocolate, toma um copo de refrigerante, já era. Ela é rápido, volta ao normal. Mas, se eu tiver acordado, né? Se eu tiver desacordado, Não tem como. jeito. E como é que a outra Então, pessoa também vai saber, né? exatamente. Então, na hora que eu acordei, eu vi que eu tava às 11, assim, na hora eu já imaginei, eu tava sempre ando com doce, né? E aí eu fui, peguei um chocolate, comi, assim, foi rápido, voltei ao normal, cheguei no evento, era o evento de palestrantes, falei para esses amigos meus que estavam lá também. O pessoal, poxa, Cris, né? Foi um livramento e tal, mas eu ainda não sabia o que tinha acontecido com o carro. Sim. E aí era 4 dias de evento, no terceiro dia de evento, a Ana me liga. Isso assim, de manhãzinha, ela me liga, e aí ela fala pra mim o seguinte, Cris, olha, já sei o que aconteceu com o carro e não tenho boas notícias. Travou o motor. E vamos lá, pra arrumar o motor é o preço de tabela do carro. Ou seja, PT, Perdeu. compensa vender ali pra um desmanche, desmontar, Eu não lembro compensa bem disso, arrumar. aham. É, porque não compensava arrumar. Eu ia arrumar pra depois não conseguir vender por preço de tabela, porque Não valia a pena. teria feito o motor. Não tinha sentido. E aí foi onde eu fiquei naquela situação de, cara, ok. Aí falei pra ela, depois a gente resolve, então, vou prestar atenção no evento, porque senão eu vou me perder, eu vou perder o evento, se eu ficar preocupado com a questão financeira. E é um valor, né, considerável. Claro. Beleza. Logo em seguida, minutos depois de eu desligar o telefone, dos apresentadores desse evento, que estava lá, ele perguntou, pessoal, quando vocês estão palestrando, a gente ressignifica muitas coisas. Ele ressignifica problemas e tal. Alguém aqui passou por algum problema recente, ressignificou e Você gostaria foi o primeiro a Ah, levantar na a hora, eu levantei a mão, eu. Beleza, aí eu levantei, peguei o microfone e falei, e contei toda essa história. Do carro, de ter passado mal, e foi livramento, e tal. Beleza. Legal, falei aquilo, deu continuidade no evento. No coffee break tinha uma apresentadora do SBT, na época, que tinha um quadro no SBT, Sim. estava lá. E ela se conectou comigo e falou, poxa, que muito legal essa questão da forma com que você lida com problemas. Nossa, achei fantástico a forma com que você explicou ali e tal. E nós trocamos contato. Se estiver ouvindo aí também, é Ivana. Abraço, Ivana. A Ivana é do Ivana SBT. Ela era da VTV SBT. Ela tinha um VTV, quadro SBT. naquela época. Hoje eu acho que ela não tem mais. Não, pelo menos não no SBT. Talvez esteja em outra emissora. Legal. Mas aí eu não sei. Faz E aí um tempo que eu não acendeu converso você com ela. na parte da apresentação, né? Não, foi só um contato. Aham. Trocamos contato. Passou 10 dias pós-evento. Eu liguei pra ela. Falei, Ivana, ó, tô com uma oportunidade aqui. Isso em 2023. Dezembro de 23. Liguei pra ela. Falei, olha, tô com uma oportunidade aqui de escrever um livro. Eu tô escrevendo um livro sobre network. Que é o livro Conexões de Impacto, que foi lançado em 2024 na Bienal. Sim. E, poxa, gostaria muito que você escrevesse esse livro comigo. Como coautora, né? Falasse ali, porque eu sei que você tem um network extraordinário também. Essa sinergia para esse segundo Foi, livro. não, foi. Ali, na verdade, eu já estava iniciando, eu escrevi com em torno de 20 pessoas, 21 pessoas, o livro, né? Eu fui coordenador desse livro. E aí foi, cara, muito bacana. E aí, na hora, antes dela desligar, ela fala assim pra mim: Cris, eu não gosto de receber uma grande oportunidade sem entregar uma grande oportunidade também. E não por acaso, você foi a primeira pessoa que me ligou após eu acabar de sair de uma reunião. E eu estava numa reunião com o diretor comercial do programa. E abriu uma vaga para um novo quadro. E a nossa ideia é que seja um quadro falado, né, de negócios e oportunidades. Eu acho que tem muito a ver com você. Você não gostaria de conversar com o Edu, diretor comercial do programa, Sim. fazer uma reunião com ele e ver a possibilidade de você estar aqui na TV com a gente? Você vê que Cara, eu nunca tinha pensado em ser apresentador de você ia TV. chegar nesse Não, estágio, né? nunca pensei sobre isso, tá? E aí foi onde eu falei pra ela, legal. Aí ela falou, já tô passando o contato, tipo, meia hora depois eu já tava em reunião com o diretor do programa. E aí eu lembro até hoje dele perguntando assim pra mim, ele falou, Cris, você conhece... Foi muito engraçado, ele falou assim, já assistiu o programa? Sabe do que se trata? Aí eu dei risada, falei pra ele, Edu, eu não faço ideia
Eu só sei do que se trata mais ou menos por causa da Ivana, que ela me falou. Mas faz 15 anos que eu não assisto TV. Não sei. Né? Nem TV na minha casa eu tenho. Daí no escritório ficava um projetor na parte de cima. Eu mostrei pra ele. Falei, ó, tem um projetor aqui. Quando eu quero assistir um filme, eu tenho um pequeno cinema aqui que eu coloco e eu assisto. Mas TV não tem na minha casa. E faz 15 anos que eu não assisto. Cris, hoje o seu principal canal de comunicação para você conversar ali com o seu lead qualificado, para essas pessoas que buscam, né, aprimorar seu lado profissional, suas soft skills, suas hard skills, e entender um pouco mais que também tem essa capacidade relacionada, é o Instagram O meu Instagram, e o site meu também. site também. E os livros que naturalmente ali você tem É, todo o o conteúdo. livro, o Hobby Milionário, só vai conseguir comprar comigo. No meu Instagram, Perfeito. que é uma das questões que eu fiz, eu tirei das livrarias e eu faço questão de escrever uma dedicatória e autografar todos os livros que saem da minha mão. Eu que o diga. Você sabe disso, você sabe disso. E o segundo, que é o É o Conexões de Impacto, que é um Conexões de livro Impacto. que eu sou coordenador desse livro, escrito ali com mais 20 pessoas. Então venda seu peixe. Mostra para nossa audiência por que uma pessoa hoje procuraria Cris Andrade. Bom, primeiro ponto. Hoje o meu principal público são empresários e profissionais autônomos que se apresentam de alguma forma. Cris, mas se apresenta onde? Como? Pitch de vendas, reuniões online, palestras, entrevistas, qualquer tipo de apresentação. Me segue lá no Instagram, Cris Andrade Oficial. Você vai ver todos os detalhes de tudo que eu faço na construção de apresentações. Por que eu faço essa construção de apresentações? Porque tem muita gente com conteúdo valiosíssimo. Só que essa pessoa ela não sabe se apresentar. E vamos lá, se você falar somente questões técnicas para alguém, sem perceber, você faz propaganda do seu concorrente. Porque seu concorrente também faz a mesma coisa. Só que talvez o seu concorrente ele tenha mais conexão com o seu público. Então faz o seguinte, ao invés de apresentar apenas algo técnico, gera uma conexão, cause impacto, emocione e se torne inesquecível. Eu posso te ajudar isso no passo a passo, que é o meu trabalho hoje como mentor de apresentações. E eu tenho certeza que vai ajudar, primeiro porque é um ser humano especial, não estou falando isso porque é somente meu amigo, mas também porque conheço a história de vida, conheço o lado profissional e tenho certeza que colaciona excelência, conhecimento, preparo para saber lidar com vidas. Conversei no dia de hoje com Cris Andrade, essa pessoa maravilhosa, um amigo de longa data, que eu tenho visto sempre com boas opções e oportunidades. Tenho certeza que 2026 vai ser um ano de grandes realizações na sua vida e agradecer você estar aqui com a gente no T7 nessa oportunidade. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. T7 News, aqui os estúdios, a quem a gente faz o nosso programa Vale Business. Agradecer muito a equipe técnica, Nick, Almê, Varejão, nossa diretoria, a todos que fazem esse programa acontecer no dia de hoje, dia de carnaval, mas também dia de bons negócios. Obrigado.